Olá, no oferecimento da Carina Lessa Confecções está no ar o nosso Momento Esportivo. Hoje nós vamos bater um papo com o advogado Jackson Ferraz, um dos melhores advogados do Brasil. Ele foi um dos advogados que fez a defesa do Bruno Fernandes de Souza. O Bruno, ex-goleiro do Flamengo, começou sua carreira no Atlético Mineiro, foi para o Flamengo, teve seleção brasileira e, infelizmente, veio se envolver naquele caso da modelo Elisa Samúdio. Vamos conversar com o Jackson, que defendeu o Bruno, ele que foi condenado a 22 anos de prisão. Era um atleta e hoje nós temos a honra de estar aqui no estúdio com o desportista, atleta e advogado Jackson Ferraz. Doutor Jackson, vamos bater o papo com ele. Nós temos algumas perguntas, foi feita pelos telespectadores do Momento Esportivo da TV Canal 20. Doutor Jackson Ferraz, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite e um abraço aos telespectadores do Canal 20. Doutor Jackson, eu vou falar Jackson porque é amigo da gente, a gente já tem essa liberdade de falar. Perfeito. Com ele. Jackson, tem uma primeira pergunta. A gente, quando anunciou que iria fazer entrevista com você, surgiram algumas perguntas de jornalistas, de acadêmicos de direito, certo, e vários outros. E tem a primeira pergunta aqui, é do Pedro Brandão, ele é universitário da Vila Campos. Doutor Jackson, como é que você foi parar nesse caso? Rubens, eu acredito que foi primeiramente pela a nossa atuação na área criminal há mais de 20 anos, com especialização nessa mesma área. E quando fui contactado a primeira vez pelo Dr. Lúcio Adolfo, ele me noticiou que precisava de um advogado para jogar no ataque, porque goleiro eles já tinham Bruno lá, e que, obviamente, ele já conhecia o nosso trabalho, porque nós atuamos muito também em Belo Horizonte, na Grande BH. Nós já temos mais de 1000 sustentações orais nos tribunais pátrios, como júri, sustentação em Belo Horizonte, Brasília, e com certeza essa procura do nosso escritório, da Advocacia Ferraz, de Jackson Ferraz, foi exatamente pelo trabalho desempenhado nesses 20 anos e com muito sucesso. E o Dr. Lúcio Adolfo esteve pessoalmente aqui, a pedido da família, solicitando o nosso ingresso e a contratação do caso Bruno. Você esteve com o Bruno, inclusive foi o último advogado a deixá-lo depois da condenação, lá em Belo Horizonte, inclusive às 2h28 da manhã, para ser mais preciso. E ele revelou algumas coisas que no final nós queremos saber do senhor se realmente é verdade, o que revelou que você vai colocar em primeira mão. Mas eu vou colocar as perguntas, mais perguntas dos nossos telespectadores. Tem uma segunda pergunta. Em algum momento, com o passar do julgamento, e tendo em vista que as provas eram bem contundentes, a defesa acreditava na absolvição do Bruno? Essa pergunta é do jornalista Andrei Librelon, jornalista e também acadêmico de direito. Pergunta muito inteligente, e acreditávamos sim, desde o início, na absolvição, e foi a primeira tese de defesa suscitada em plenário. E, obviamente, por vários motivos. Primeiro, porque não tinha sequer o corpo ou uma perícia para constatar que existia, que tinha apreendido esse corpo em qualquer lugar do Brasil, ou qualquer resquício, o que seja, um fio de cabelo, um sangue que originasse daquele suposto corpo. Eu falo suposto, Rubens, porque durante o julgamento que ocorreu em Contagem, o professor Lúcio Adolfo recebeu mensagem emanada do Mato Grosso, e eu também recebi no meu celular mensagem que a Elisa, inclusive, se encontrava numa fazenda no Mato Grosso. E nós, em razão de que a juíza, doutora Marix, em um ato nulo, determinou que
se expedisse uma certidão de óbito, sendo que ela não tinha competência nenhuma para fazê-lo, ou seja, a competência para que se expedisse, no caso, uma certidão de óbito, era única e exclusivamente de uma juíza da vara cível. Então, esse motivo aí foi exatamente para tentar contornar essa falta do corpo, mas isso aí ocorreu em um ato infeliz da doutora Marixa e, no nosso entendimento, um ato nulo de pleno direito. Então, tem uma outra pergunta referente ao corpo, já que você citou nisso aí, a gente ia deixar para... Tem outra pergunta da Thaís Costa, Andréia Thaís Costa. O principal argumento da defesa é o famoso axioma jurídico, segundo o qual não há crime contra o seu corpo. Ela pergunta, segundo o qual não há crime contra o seu corpo, ou é uma tese que caiu por terra? Já que o corpo não foi apresentado, eu queria até que você explicasse o axioma jurídico, o que é, e segundo a qual ela fala assim, não há crime contra o corpo. Essa questão aí que ela está colocando... não foi apresentada até hoje. Muito bem colocado, só que no caso, para que efetivamente nos autos comprovasse o corpo, ou seja, preenchesse aquele requisito do direito penal que seria a materialidade, né, que ela se completaria com o corpo, e deveria ter uma prova pericial para determinar que o corpo foi encontrado e que se encontrava em tais condições e inexistia. E nós, obviamente, já alicerçado e balizado pela jurisprudência pátria, né, do nosso país, de que não há crime sem o corpo, nós efetivamente batemos nessa tese, não é que caiu. A juíza, eu volto na questão da certidão de óbito, para tentar tapar essa coluna, essa lacuna que foi deixada, ela simplesmente mandou expedir uma certidão de óbito, mas ela também não teria competência para fazê-lo e fez de forma errônea. Então, nós efetivamente batemos nessa tese, não caiu por terra, nós batemos de que também ainda existia corpo. E a forma que a juíza, a doutora Marixa, tentou encontrar para reverter essa situação da inexistência do corpo foi a expedição da certidão de óbito, que partiu, a nosso ver, eu repito, de um ato não apenas anulável, mas já nulo de pleno direito. Então, cabe recurso da defesa? A defesa vai recorrer? A defesa, Rubens, eu e o doutor Lúcio Adolfo, a partir do momento que foi prolatada a sentença, né, pela doutora Marixa, nós, em plenário, diferentemente do representante do parquê, ou seja, do promotor, ficamos até mais tarde e fizemos oralmente nosso recurso ainda em plenário lá em Contagem. E um dos motivos também foi essa certidão de óbito, que partiu de juízo incompetente. Nós estamos batendo papo com o Dr. Jacques Ferraz, o Montes Clarense, um dos advogados que defendeu o caso Bruno, o ex-goleiro do Flamengo. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos continuar fazendo perguntas dos telespectadores que enviaram para cá para o nosso programa. Queremos saber do Dr. Jacques se o Bruno é verdadeiramente culpado ou não. Você vai ficar sabendo daqui a pouco. Já já a gente volta.